de volta. O Paraná Empreendedor de hoje fala sobre desindustrialização. Nosso convidado é o diretor da FIEP, Biratã Giacomoni. Biratã, o que chama a atenção nesse grito de alerta é a união de vários segmentos aí, né? São sindicatos, são vários participantes aí. Isso é uma demonstração de que o problema é grave? Olha, o que eu diria para você, citando os partícipes mais ativos, né, nesse movimento, nós diríamos que os trabalhadores, e nem em sindicato, eles estavam com as suas centrais sindicais. As centrais sindicais a nível nacional apoiando, a nível nacional, e as centrais sindicais, até o presidente Campagnolo fez uma menção agora ao Rony, que é o presidente da CUT, o Sérgio Buttigieg, da Força Sindical, todos eles estão unidos em torno deste entendimento, porque os empregos deles estão em jogo. Nós tivemos presente também, em todo o movimento, a academia, os estudantes, por exemplo, a União dos Estudantes. Nós tivemos presente a ABIMAC, associações, né, nacionais, nós tivemos presente a BINE. Então, nós tivemos uma união, na realidade, entre patrões e empregados, para dizer, em torno do bem comum, da necessidade de não termos o nosso país desindustrializados do ponto pelo qual ele caminha. É um movimento nacional. É um movimento nacional, sem dúvida nenhuma. O movimento, ele é nacional. Ele foi desmembrado para os estados em função das peculiaridades de cada estado e pela dificuldade de fazer um movimento nacional. Mas no Paraná mesmo nós estávamos com a movimentação pronta para Londrina, Maringá, Francisco Beltrão, Umuarama, então tínhamos Ponta Grossa, tínhamos algumas cidades onde esse movimento aconteceria. E, evidentemente, o grande movimento seria na cidade industrial, com uma previsão de aproximadamente 20 a 30 mil trabalhadores. Então, isso seguramente daria uma motivação para o governo se preocupar mais. Mas me parece que, sensível a isso, a presidente Dilma nos chamou a Brasília para conversarmos sobre o assunto. A entrada de importados no Brasil, como que essa entrada mexe aí com esse problema? Veja, eu tenho até uma pessoa da FIEP também que tá migrando. Claro, o empresário brasileiro tem que buscar melhores condições e competitividade. Ele não pode também pensar somente na questão nacional. Ele tem que pensar na sobrevivência do seu negócio. Nós temos uma empresa de doces, chocolates, que está indo para o Rio Grande do Sul. Não estamos falando nem fora, além, né? Além mar. Nós estamos falando aqui para o Rio Grande do Sul. Porque as condições, e o governo gaúcho também bastante sensível, fez um pacote que anunciou a semana passada, evidentemente maravilhoso, onde contempla a indústria como um todo de uma forma mais perene, ou seja, de uma forma mais consistente e não somente pontual. Então nós aguardamos que o Paraná também faça isso, independente que tudo isso tem que vir do governo federal, independente do que a União possa fazer. Isso é preciso, então, medidas... preciso medidas permanentes. É necessário que as medidas não sejam as medidas que estão tomadas. Por exemplo, a desoneração da linha branca em 90 dias. Eu até faço uma pergunta. Será que algum empresário, porque vai vender mais milhares e milhares de geladeiras, fogões e coisas similares, por mais 90 dias, vai fazer um investimento na sua fábrica? Vai fazer um investimento de base no crescimento de seus funcionários? Não, porque a medida termina em 90 dias. Então, são medidas que foram tomadas algum tempo atrás, próximo do Natal, Dia das Mães, então, para melhorar as vendas, mas são medidas paliativas. Nós precisamos de medidas parlamentares. Nós necessitamos, a indústria necessita, são de medidas não contemplativas, são de medidas permanentes. O presidente da FIEP, Edson Campagnolo, também falou sobre o impacto dos produtos importados no Brasil em recente discurso durante a sessão plenária aqui na Assembleia. Vamos acompanhar. Percebam que dados recentes divulgados nos últimos dias pela imprensa nacional, a CNI divulgou que 1 em cada 5 produtos adquiridos no comércio são de produtos importados. Na sua grande maioria, quando a gente percebe importados, claro que a leitura em manufaturados, ela nos remete aos países asiáticos, especialmente à China. Mas não é só a China. E outros países também que têm trazido produtos que, de certa forma, estão gerando uma grande preocupação nos últimos anos no Paraná e no Brasil. Desses 5 produtos, sendo que um já é importado, há de se registrar um movimento silencioso que acontece nos outros 4 produtos
que disse que são brasileiros, ou que tem sobre a etiqueta indústria brasileira ou made in Brasil, que uma grande parte desses produtos, senhor presidente, senhores deputados, na cadeia produtiva, na construção desses produtos made in Brasil, indústria brasileira, temos muitas matérias-primas importadas. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma indústria que, por sinal, estava até, era notícia hoje num dos jornais de circulação aqui do Paraná, essa indústria de bombas, que na sua cadeia produtiva, 35% de componentes são importados. Ou seja, aquele produto que a gente acha que é 100% brasileiro, ele já tem 35% de componentes importados. No setor do vestuário, que é um setor que eu atuo e posso falar, porque eu conheço muito bem, chega-se a 40%, 50% de produtos importados, porque a indústria têxtil brasileira, nos últimos anos, sofrendo com o impacto dos importados, já utilizamos matéria-prima importada. Ou seja, quando nós achamos que 4 produtos são brasileiros, na verdade não. O impacto já é muito mais intenso e muito mais forte. Biratã, essa competição com importados em muitos casos, é desigual? Veja, disse muito bem, né, em seus pronunciamentos, o presidente da Federação, Edson Campagnolo. Na realidade, a preocupação talvez tão grande quanto os importados são os componentes que compõem o produto nacional. Então, nós temos lá na nossa etiqueta Made in Brasil. Não quero, sob hipótese alguma, dizer que o importado não é bem-vindo. Até porque o mundo hoje é globalizado. Não tem como nós não vivemos numa redoma, não vivemos isolados. É preciso opções. As opções, as trocas, nós mandamos coisas para lá, eles mandam para cá, os componentes são. Mas nós temos que ter uma certa, um determinado regulamento que limite. Nós não podemos ter um produto que tem 90% dele importado, escrito Made in Brasil. Nós temos alguns exemplos disso, de indústrias que estão se instalando no Brasil montando. O produto é importado, mas ele monta aqui, ele ganha o selo Made in Brasil. Eu diria que o presidente Campagnolo, quando fala em 37%, nós temos questões que chegam a mais de 90%. E é Made in Brasil. Então essa é a preocupação que temos que ter, não somente como importado, como aquele montado dentro do país. Por isso essa reação, por isso esse grito, isso tende a se intensificar. Olha, nós entendemos que o movimento, ele não é o fato de nós termos suspendido ele hoje, dessas 20 a 30 mil pessoas que esperávamos que tivéssemos na cidade industrial, não é por causa dessa suspensão, é que nós paramos o movimento. O movimento continua a todo vapor, como um todo, a nível nacional, regional e, evidentemente, em cada fábrica, em cada chão de fábrica, esse movimento é sentido. Os trabalhadores pensam no emprego e nós pensamos, evidentemente, no emprego, na geração de rendas, nos tributos, tudo que serão pagos. Mas o movimento continua. É evidente, nós esperamos que ele venha a se encerrar com medidas eficazes, duradouras, parlamentares, que seja anunciada pela Presidente da República. Tá certo. A TV FIEP ouviu empresários e autoridades sobre o movimento da desindustrialização no Paraná. Vamos conferir. Para pressionar o governo a criar medidas que garantam a competitividade da indústria nacional e a geração de empregos de qualidade no país, a FIEP, em parceria com entidades empresariais e centrais sindicais de trabalhadores do Paraná, se uniram no movimento contra a desindustrialização. É o grito de alerta em defesa da produção e do emprego. Os motivos apontados pelos empresários para a desindustrialização são política cambial, que favorece a entrada de produtos importados, carga tributária elevada, infraestrutura deficiente, juros altos, entre outros. Temos outros problemas, como a burocracia, o tempo necessário para calcular tributos no país é extremamente mais elevado que em outros países. Também temos a falta de incentivos a desenvolvimento industrial. Também nós temos pequena taxa de poupança no país comparado com os outros países, e a poupança é necessária para crescer mais rápido e desenvolver nossa indústria. Na semana passada, o presidente da FIEP, Edson Campagnolo, levou o assunto para os deputados paranaenses. Mais do que uma luz amarela se acendeu, é uma luz vermelha que está se acendendo. Estamos compartilhando com eles, trazendo um pouco mais de informação, um pouco mais de subsídio e convidando-os que eles venham conhecer a nossa realidade, a realidade do setor industrial do Paraná. Assembleia Legislativa, a nossa bancada pode chamar para cá uma audiência pública e identificar quais setores, porque a maioria dos tributos tem vínculo
com o governo federal, são ações mais macro, mas o Estado pode ajudar sim. Eu acredito que no setor de energia elétrica, acredito para novas empresas estimular também com alguns incentivos. O mesmo tema que o presidente da FIEP apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná foi levado para a reunião com a presidente Dilma em Brasília. O propósito é engrossar o movimento para conseguir respostas mais rápidas e efetivas. Entre as medidas anunciadas dia 3 de abril pela presidente Dilma em Brasília estão a desoneração da folha de pagamento para mais 11 setores e o crédito mais fácil para as exportadoras. Além disso, foi feito pedido para que o Senado aprove a resolução que vai colocar fim à chamada Guerra dos Portos, em que alguns estados oferecem descontos de ICMS para a entrada de produtos estrangeiros. A empresária do setor do vestuário, Luciana Bechara, acredita que com o apoio do governo e dos parlamentares ao movimento, a classe industrial será ouvida. Já é uma grande conquista. Fora isso, a gente precisa realmente que seja revisto. Não é aumentando a taxa de importação que vai resolver o problema da nossa indústria. Nós não conseguimos exportar. Então, a gente precisa de uma redução aqui dentro daquilo que a gente paga. É essa expectativa geral de todos? Veja, eu diria o seguinte. Claro, se as nossas reivindicações não forem atendidas, em nada o movimento cresce. O importante é que nós estamos unidos, trabalhadores, empresários, os estudantes, a academia, enfim, estamos unidos também com as associações nacionais, enfim. Eu acredito que o movimento ele está, nesse momento, no seu ápice, conforme eu disse anteriormente. Agora, a manutenção dele ou não depende do atendimento que as autoridades, que o governo federal vem a dar às nossas reivindicações. Eu acredito até que as medidas anunciadas pela presidente da República serão suficientemente para que o movimento diminua. Agora, se não forem atendidos, nós não queremos acabar com o nosso negócio. Nós não podemos ter uma indústria de investimento. Tem empresários que têm indústrias centenárias e que estão ao ponto de fechar suas portas. Então, isso não pode acontecer. Então, o movimento vai ter refluxo, evidentemente, à medida em que as nossas solicitações forem atendidas. Caso contrário, seguramente ele terá a vida longa. Tá certo. O programa vai chegando a fim. Quero agradecer a presença do diretor da FIEP, Biratã Giacomoni. Obrigado pela participação. E obrigado também pela sua companhia. Se você tem sugestões, dúvidas ou elogios, entre em contato com a gente. Telefone e e-mail da produção estão aí na tela. O Paraná Empreendedor volta na próxima semana. Até lá.